Bem-vindo ao Financial Market Insights para traders, onde analisamos as maiores tendências em finanças, investimentos e o mundo em constante evolução das criptomoedas. Eu sou Sofia e hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais comentados do mundo financeiro, o Bitcoin. À medida que entramos em 2025, o Bitcoin continua a dominar as conversas, capturando a atenção de investidores de varejo e institucionais. Após um forte 2024, a grande questão permanece: o Bitcoin está caminhando para novas máximas históricas ou estamos prestes a passar por outra grande correção? Vamos analisar a posição atual do Bitcoin, o que os especialistas estão prevendo para o próximo ano e quais fatores-chave moldarão seu movimento de preço em 2025 e além. A jornada do Bitcoin em 2024, um ano de crescimento e volatilidade. Antes de olharmos para o futuro, vamos refletir um pouco sobre o desempenho do Bitcoin em 2024. Porque, sejamos honestos, foi uma jornada alucinante. Um dos maiores eventos do ano foi o halving do Bitcoin em abril de 2024. Isso reduziu as recompensas de mineração de 6,25 BTC para 3,125 BTC, restringindo a oferta de Bitcoin. Historicamente, os halvings levaram a altas significativas e este não foi diferente. No final de 2024, o Bitcoin era negociado em torno de $70.000, marcando uma sólida recuperação em relação às mínimas anteriores. Além do halving, a adoção institucional atingiu novos patamares. Fundos de hedge, fundos de pensão e até mesmo empresas da Fortune 500 aumentaram seus investimentos em BTC, reforçando a reputação do Bitcoin como ouro digital. Outro divisor de águas: ETFs de Bitcoin. A aprovação de diversos fundos negociados em bolsa ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos e na Europa facilitou a entrada de grandes investidores no mercado. Esse influxo de dinheiro institucional elevou os preços, conferindo mais legitimidade ao Bitcoin como um ativo de investimento. Mas nem tudo foram flores. As medidas regulatórias nos Estados Unidos e na Europa trouxeram incerteza, com novas regras sobre tributação de criptomoedas e conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro. Enquanto isso, fatores macroeconômicos, incluindo a política monetária do Federal Reserve, Fed, desempenharam um papel importante. Quando o Fed sugeriu possíveis cortes nas taxas de juros, o Bitcoin disparou. Quando os temores de inflação aumentaram, vimos algumas retrações. E agora, rumo a 2025, já estamos vendo alguns novos desenvolvimentos que podem mudar a trajetória do Bitcoin nos próximos meses. Previsões do preço do Bitcoin para 2025. O que os especialistas estão dizendo? Então, para onde o Bitcoin está indo em 2025? Os analistas estão divididos, mas uma coisa é clara: a volatilidade não vai desaparecer. O Goldman Sachs agora prevê que o Bitcoin pode atingir de $120.000 a $135.000 até o final de 2025, citando a demanda institucional contínua e um ambiente macroeconômico favorável. A Bloomberg Intelligence está um pouco mais cautelosa, prevendo uma faixa de preço de $100.000 a $115.000, supondo que os ingressos de ETFs continuem no ritmo atual e que o Federal Reserve, Fed, comece a cortar as taxas de juros conforme o esperado. Enquanto isso, Cathie Wood, da ARK Invest, permanece extremamente otimista, reiterando sua projeção de longo prazo de que o Bitcoin pode eventualmente atingir $250.000, com um cenário base de $150.000 até o final de 2025. Mas nem todos estão otimistas. Alguns analistas alertam que, se a inflação continuar estável e o Federal Reserve, Fed, adiar os cortes de juros, o Bitcoin poderá ter dificuldades para ultrapassar $85.000. Além disso, o aumento das tensões globais e das pressões regulatórias pode limitar o potencial de valorização. Com isso em mente, vamos explorar os principais fatores que impulsionarão o movimento do preço do Bitcoin em 2025. Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin em 2025. Uma das influências mais significativas no preço do Bitcoin este ano são as consequências do halving de 2024. Historicamente, os halvings do Bitcoin desencadearam altas massivas em 12 a 18 meses, o que significa que podemos estar nos estágios iniciais de um grande ciclo de alta.
Outro fator crucial: adoção institucional. Com os ETFs de Bitcoin agora amplamente disponíveis, gigantes do investimento como BlackRock, Fidelity e Grayscale continuam a acumular BTC. Se essa tendência persistir, poderemos ver o preço do Bitcoin continuar subindo. Bem-vindo ao Insights do Mercado Financeiro para Traders, onde analisamos as maiores tendências em finanças, investimentos e o mundo em constante evolução das criptomoedas. Eu sou Sofia e hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais comentados no mundo financeiro, Bitcoin. À medida que avançamos em 2025, o Bitcoin continua a dominar as conversas, capturando a atenção de investidores de varejo e institucionais. Após um forte 2024, a grande questão permanece: o Bitcoin está caminhando para novas máximas históricas ou estamos prestes a passar por outra grande correção? Vamos analisar a posição atual do Bitcoin, o que os especialistas estão prevendo para o próximo ano e quais fatores-chave moldarão seu movimento de preço em 2025 e além. A jornada do Bitcoin em 2024, um ano de crescimento e volatilidade. Antes de olharmos para o futuro, vamos refletir um pouco sobre o desempenho do Bitcoin em 2024, porque, sejamos honestos, foi uma jornada alucinante. Um dos maiores eventos do ano foi o halving do Bitcoin em abril de 2024. Isso reduziu as recompensas de mineração de 6,25 BTC para 3,125 BTC, restringindo a oferta de Bitcoin. Historicamente, os halvings levaram a altas significativas e este não foi diferente. No final de 2024, o Bitcoin era negociado em torno de $70.000, marcando uma recuperação sólida em relação às mínimas anteriores. Além do halving, a adoção institucional atingiu novos patamares. Fundos de hedge, fundos de pensão e até mesmo empresas da Fortune 500 aumentaram seus investimentos em BTC, reforçando a reputação do Bitcoin como ouro digital. Outro divisor de águas: ETFs de Bitcoin. A aprovação de diversos fundos negociados em bolsa, ETFs, de Bitcoin nos Estados Unidos e na Europa facilitou a entrada de grandes investidores no mercado. Esse influxo de dinheiro institucional impulsionou os preços, conferindo mais legitimidade ao Bitcoin como ativo de investimento. Mas nem tudo foi um mar de rosas. As medidas regulatórias nos Estados Unidos e na Europa trouxeram incerteza, com novas regras sobre tributação de criptomoedas e conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro. Enquanto isso, fatores macroeconômicos, incluindo a política monetária do Federal Reserve, Fed, desempenharam um papel importante. Quando o Fed sugeriu potenciais cortes nas taxas de juros, o Bitcoin disparou. Quando os temores de inflação aumentaram, vimos algumas retrações. E agora, rumo a 2025, já estamos vendo alguns novos desenvolvimentos que podem mudar a trajetória do Bitcoin nos próximos meses. Previsões do preço do Bitcoin para 2025. O que os especialistas dizem? Então, para onde o Bitcoin está indo em 2025? Os analistas estão divididos, mas uma coisa é clara: a volatilidade não vai desaparecer. O Goldman Sachs agora prevê que o Bitcoin poderá atingir $120.000 a $135.000 até o final de 2025, citando a demanda institucional contínua e um ambiente macroeconômico favorável. A Bloomberg Intelligence está um pouco mais cautelosa, prevendo uma faixa de preço de $100.000 a $115.000, assumindo que os ingressos de ETFs continuem no ritmo atual e que o Federal Reserve, Fed, comece a cortar as taxas de juros conforme o esperado. Enquanto isso, Cathie Wood, da ARK Invest, permanece extremamente otimista, reiterando sua projeção de longo prazo de que o Bitcoin poderá eventualmente atingir $250.000, com um cenário base de $150.000 até o final de 2025. Mas nem todos estão otimistas. Alguns analistas alertam que, se a inflação continuar estável e o Federal Reserve, Fed, adiar os cortes de juros, o Bitcoin poderá ter dificuldades para ultrapassar $85.000. Além disso, o aumento das tensões globais e das pressões regulatórias pode limitar o potencial de valorização. Com isso em mente, vamos explorar os principais fatores que impulsionarão o movimento do preço do Bitcoin em 2025.
Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin em 2025. Uma das influências mais significativas no preço do Bitcoin este ano são as consequências do halving de 2024. Historicamente, os halvings do Bitcoin desencadearam altas massivas em 12 a 18 meses, o que significa que podemos estar nos estágios iniciais de um grande ciclo de alta. Outro fator crucial: adoção institucional. Com os ETFs de Bitcoin agora amplamente disponíveis, gigantes do investimento como BlackRock, Fidelity e Grayscale continuam a acumular BTC. Se essa tendência persistir, poderemos ver o preço do Bitcoin continuar subindo. Mas as condições macroeconômicas também desempenham um papel importante. Se o Federal Reserve começar a cortar as taxas de juros em meados de 2025, como muitos esperam, o Bitcoin poderá se beneficiar do aumento de liquidez fluindo para ativos de risco. No entanto, se a inflação permanecer elevada e o Fed mantiver as taxas altas, o Bitcoin poderá ter dificuldades para manter seu impulso atual. A instabilidade geopolítica é outro fator imprevisível. As tensões recentes entre China e Taiwan, os conflitos no Oriente Médio e a instabilidade econômica em mercados emergentes levaram ao aumento do interesse no Bitcoin como proteção contra a incerteza. Se as condições globais piorarem, o Bitcoin poderá ter um aumento na demanda. A regulamentação continua sendo uma faca de dois gumes. Desenvolvimentos positivos, como políticas tributárias mais claras e a expansão da oferta de ETFs, podem impulsionar a confiança dos investidores. Por outro lado, medidas restritivas, como impostos mais rigorosos sobre ganhos de capital ou novas medidas repressivas na Europa e nos Estados Unidos, podem gerar obstáculos. Por fim, a evolução tecnológica do Bitcoin continua avançando. Melhorias em soluções de camada 2, como a Lightning Network, estão tornando o Bitcoin mais eficiente para transações cotidianas, potencialmente impulsionando a adoção em massa. Cenários possíveis para o Bitcoin em 2025. Então, quais são os possíveis resultados para o Bitcoin este ano? Cenário de alta: Bitcoin ultrapassa $150.000. Isso exigiria uma combinação perfeita de forte demanda por ETFs, cortes nas taxas de juros pelo Fed e aumento da adoção entre investidores de varejo e institucionais. Cenário moderado: o Bitcoin se estabiliza entre $90.000 e $110.000. O crescimento continua, mas em um ritmo mais comedido, com fatores regulatórios e macroeconômicos atuando como forças limitantes. Cenário de baixa: Bitcoin cai abaixo de $70.000. Isso pode acontecer se a inflação permanecer alta, os cortes de juros do Fed forem adiados ou novos obstáculos regulatórios surgirem. Como os traders podem navegar pelo Bitcoin em 2025? Para traders que buscam capitalizar a volatilidade do Bitcoin, o CFDs, contratos por diferença, de Bitcoin oferecem uma maneira de negociar movimentos de preço sem possuir o ativo diretamente. Plataformas como a Crystal Ball Markets.com oferecem alavancagem, oportunidades de venda a descoberto e acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilitando a negociação de Bitcoin em tempo real. Considerações finais: Bitcoin é um bom investimento em 2025. O Bitcoin continua sendo um dos ativos mais interessantes e dinâmicos do mundo financeiro. Embora as flutuações de curto prazo sejam inevitáveis, seus fundamentos de longo prazo parecem fortes, impulsionados pela demanda institucional, tendências macroeconômicas e avanços tecnológicos. Seja você um detentor de longo prazo ou um trader ativo, manter-se informado é fundamental. E para quem busca negociar CFDs de Bitcoin, plataformas como a Crystal Ball Markets.com oferecem as ferramentas necessárias para navegar neste mercado em constante mudança. Isso é tudo por hoje. Se você gostou desta discussão, não deixe de se inscrever, deixar uma avaliação e compartilhar este podcast com outros investidores e entusiastas de criptomoedas. Até a próxima. Mantenha-se atento, informado e de olho no Bitcoin. A instabilidade geopolítica é outro fator imprevisível. Tensões recentes entre China e Taiwan, conflitos no Oriente Médio e instabilidade econômica em mercados emergentes levaram ao aumento do interesse no Bitcoin como proteção contra a incerteza. Se as condições globais piorarem, o Bitcoin poderá ter um aumento na demanda. A regulamentação continua sendo uma faca de dois gumes.
Desenvolvimentos positivos, como políticas tributárias mais claras e oferta expandida de ETFs, podem impulsionar a confiança dos investidores. Por outro lado, medidas restritivas, como impostos mais rigorosos sobre ganhos de capital ou novas medidas repressivas na Europa e nos Estados Unidos, podem trazer obstáculos. Finalmente, a evolução tecnológica do Bitcoin continua avançando. Melhorias em soluções de camada 2, como a Lightning Network, estão tornando o Bitcoin mais eficiente para transações cotidianas, potencialmente impulsionando a adoção em massa. Cenários possíveis para o Bitcoin em 2025. Então, quais são os possíveis resultados para o Bitcoin este ano? Cenário de alta: o Bitcoin ultrapassa $150.000. Isso exigiria uma combinação perfeita de forte demanda por ETFs, cortes nas taxas de juros pelo Fed e aumento da adoção entre investidores de varejo e institucionais. Cenário moderado: o Bitcoin se estabiliza entre $90.000 e $110.000. O crescimento continua, mas em um ritmo mais comedido, com fatores regulatórios e macroeconômicos atuando como forças limitantes. Cenário de baixa: o Bitcoin cai abaixo de $70.000. Isso pode acontecer se a inflação permanecer alta, os cortes nas taxas de juros pelo Fed forem adiados ou novos obstáculos regulatórios surgirem. Como os traders podem navegar pelo Bitcoin em 2025? Para traders que buscam capitalizar a volatilidade do Bitcoin, os CFDs, contratos por diferença, de Bitcoin oferecem uma maneira de negociar movimentos de preços sem possuir o ativo diretamente. Plataformas como a Crystal Ball Markets.com oferecem alavancagem, oportunidades de venda descoberto e acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilitando a negociação de Bitcoin em tempo real. Considerações finais: o Bitcoin é um bom investimento em 2025. O Bitcoin continua sendo um dos ativos mais empolgantes e dinâmicos do mundo financeiro. Embora as flutuações de curto prazo sejam inevitáveis, seus fundamentos de longo prazo parecem fortes, impulsionados pela demanda institucional, tendências macroeconômicas e avanços tecnológicos. Seja você um detentor de longo prazo ou um trader ativo, manter-se informado é fundamental. E para aqueles que desejam negociar CFDs de Bitcoin, plataformas como a Crystal Ball Markets.com oferecem as ferramentas necessárias para navegar neste mercado em constante mudança. Isso é tudo por hoje. Se você gostou desta discussão, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este podcast com outros investidores e entusiastas de criptomoedas. Até a próxima! Fique ligado, mantenha-se informado e de olho no Bitcoin.